Olá, estamos aqui de novo com o programa Código de Honra, o programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje com a ilustre presença do Dr. Fernando de Oliveira Marques, ele que é presidente da Comissão de Direito da Concorrência do Instituto dos Advogados de São Paulo, além de ser também professor de Direito de Defesa da Concorrência da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e ex-conselheiro do CAD. Como vai o senhor? Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, Fabiana. Prazer estar com você. Me diga uma coisa, qual que é a importância da defesa da concorrência? Explique para a gente um pouco, por favor. Esse tema da defesa da concorrência, ele não é exatamente novo no Brasil. Ele já foi tratado na Lei de 62, a 4137. Anteriormente também ele vinha sendo tratado. Mas a partir do processo de abertura econômica que o Brasil sofreu na década de 90, sobretudo com o Plano Real, a dinâmica da concorrência se acirrou no Brasil. E aí nós temos esse tema sendo tratado na Lei 8884 de 94. E aí ele passa a ter uma dimensão como é tratado nas legislações internacionais. Nas legislações internacionais, o tema da concorrência ele já vem lá do século passado, do Clayton Act, do Sherman Act, mas no Brasil ele ficou um pouco dormente, porque a economia era um pouco fechada, nós tínhamos muitas barreiras à importação, então a concorrência se dava só sobre os agentes que estavam aqui no Brasil. Com o processo de abertura, a dinâmica da concorrência se acirrou muito. Além disso, além do processo de abertura, nós temos, a partir da década de 90, a aceleração grande da informatização e da utilização da internet. Esse é um outro grande fator que altera toda a ordem econômica e faz com que o tema da defesa da concorrência passe a ser muito tratado aqui no Brasil. Nós temos a lei, então, a 8884 de 94, e depois o Brasil já alterou essa lei na 12529 de 2011, fazendo um aprimoramento ainda maior para que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que trata dessa matéria aqui no Brasil, passe a ter cada vez condições melhores de abordar o tema e dar o encaminhamento que esse tema precisa aqui para o Brasil. Também é digno de nota e é importante destacar que a Constituição Brasileira de 88 também trouxe esse tema no artigo 173, parágrafo 3º, na medida em que disciplinou que o abuso do poder econômico vai ser tratado na medida em que ele limitar, falsear, a concorrência, ele deverá ser enfrentado e a lei infraconstitucional é a lei 12529. Então é um tema de vital importância, quer sobre o prisma constitucional brasileiro, quer sobre o prisma da ordem econômica e da dinâmica econômica em que estamos vivendo atualmente. O que a gente poderia dizer como abuso do poder econômico? Quais são os limites disso? Então, o abuso do poder econômico é uma matéria muito bonita, porque ela fica no limiar entre o exercício regular do direito. Poder econômico é um direito lícito, em que todas as faculdades de administração, de economia, mundo afora, ensinam e reivindicam que os agentes econômicos devem ser competentes, têm que ser premiados, devem ser os líderes e, portanto, faz parte da dinâmica do capitalismo você incentivar o desenvolvimento econômico e ter o poder econômico. Ocorre que também os economistas e a dinâmica do capitalismo moderno precisa pôr freios a esse exercício do poder econômico, porque senão ele se torna prejudicial ao seu próprio desenvolvimento. Então, a Constituição brasileira, sabiamente, indicou
que a lei vai reprimir o abuso desse poder econômico. O que é o abuso do poder econômico? A Constituição dá umas pistas: dominar mercado e eliminar a concorrência, aumentar arbitrariamente lucros. E a legislação infraconstitucional, a Lei 12.529, sobretudo ela, vai explicitar um pouco mais o que é esse exercício abusivo do poder econômico. Lembro também que o Código Civil, e aí essa matéria também é muito bonita porque ela é interdisciplinar, não só no âmbito do direito, como também entre o direito e a economia. O Código Civil nos lembra e determina que ocorre abuso do direito aquele que é exercido com desvio de finalidade econômica. Então, o poder econômico vai ser considerado abusivo na medida em que for exercido com desvio de finalidade econômica. Qual a finalidade econômica que vai torná-lo abusivo? Dominar a concorrência, volto à Constituição, e eliminar mercados. Esses pontos são detalhados na Lei 12.529, porque as condutas vão ser exemplificadas, não exauridas. Outro aspecto muito importante dessa matéria é que ela, como se trata de destino, os agentes econômicos, a economia, que é sempre muito dinâmica, ela vai dar estándares de infrações não exaurientes. A lei fala que as seguintes condutas, além de outras, e aí o tipo é aberto. Tá. Aberto porque o que se quer é a finalidade. O que se quer é sancionar a finalidade do exercício abusivo do poder econômico. E os exemplos são apenas sintomas de uma tipificação que estaria em rota de infração. E a lei é complexa porque existe os seus estándares de infração e os seus tipos como exemplos de infração, mas não são limitados. O que é importante para os agentes econômicos é saber a dinâmica da lógica do exercício abusivo do poder econômico. Entendida essa lógica, ele terá aí todo um comportamento lícito a ser exercido e desejavelmente exercido na economia, onde se espera que os agentes sejam criativos, dinâmicos e produtivos. E o órgão hoje no Brasil que regula a defesa da concorrência é o CAD? Sim, hoje, sobretudo através e depois da Lei 12.529 de 2011, toda a estrutura de defesa da concorrência no Brasil foi unificada no CAD. Daí que alguns dizem que é o SuperCAD, porque antes havia uma tripartição de funções entre o CAD, Tribunal, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Hoje não. Hoje todas essas funções são exercidas dentro do CAD. O CAD hoje é composto por um órgão tribunal, integrado por 6 conselheiros e um presidente, a Superintendência Geral do CAD, composta pelo superintendente, todas as diretorias que cuidam de atos de concentração, infrações, o Departamento de Economia do CAD e a Procuradoria Geral do CAD. Tudo dentro desse mesmo órgão para procurar dar eficiência, agilidade e competência. E quais seriam, então, os principais aspectos da defesa da concorrência e como o CAD vem desempenhando a sua função nesse sentido? Esse tema da defesa da concorrência ele é desdobrado em 2 grandes aspectos. Desde o Sherman Act, do Clayton Act, a Federal Trade Commission, criada em 1912 nos Estados Unidos,
você tem duas grandes vertentes. A primeira, porque se trata de uma tutela de grande relevância para o desenvolvimento econômico, ela é preventiva. É preciso prevenir, é melhor prevenir do que remediar. E nessa vertente preventiva, os órgãos de defesa da concorrência analisam os atos de concentração econômica, né? E de forma preventiva, ou seja, antes que eles se consumem, para que eventual exercício abusivo do poder econômico através de uma concentração econômica sejam evitados, alternativa 1, remediados ou, não havendo nenhum problema, aprovados. Então, os órgãos de defesa da concorrência e o CAD aqui no Brasil analisam os atos de concentração. Aqui no Brasil, a lei se tornou, portanto, contemporânea, analisa de forma preventiva os atos de concentração e num corte de faturamentos dos requerentes. 75 milhões, 750 milhões são os atos que são levados à apreciação do CAD aqui no Brasil. De outro lado, você tem também o exercício repressivo da autoridade de defesa da concorrência, que são coibir e procurar evitar que condutas anticoncorrenciais sejam praticadas pelos agentes econômicos com poder econômico, eliminando a concorrência ou procurando dominar mercado. Aí são várias condutas, a principal delas é o cartel. As autoridades de concorrência no mundo e no Brasil se dedicam a coibir a prática dos cartéis. Os cartéis são combatidos no mundo inteiro e daí as autoridades são aparelhadas, treinadas a identificar e coibir as condutas de cartel. Sobretudo os cartéis que são desenvolvidos na área da administração pública para participar de licitações, porque estes, então, todas as autoridades e a economia, os economistas entendem que ainda são mais nocivos porque estão desviando e prejudicando os cofres públicos, o dinheiro público que é arrecadado para a administração pública. Então, essa é uma grande atuação das autoridades de concorrência, a repressiva, a venda casada, o preço predatório, o abuso do direito de propriedade intelectual, são condutas que são exemplificadas na lei, mas, de novo, não são exaurientes. Por quê? Porque exatamente a beleza da economia e do capitalismo é a sua criatividade. Então é preciso estar aberto a contemplar as eventuais infrações que possam ser praticadas pelos agentes econômicos. E o senhor preside a Comissão de Direito de Defesa da Concorrência do IASP. Que temas vocês têm trabalhado nessa comissão e como essa comissão tem auxiliado aí o direito brasileiro, tem contribuído com o direito brasileiro? A nossa comissão é composta por membros do IASP e não membros do IASP. Nós estamos procurando se dedicar a fazer uma análise, porque isto é uma coisa que falta aqui no Brasil, dos efeitos dos julgados do CAD. É como um pós-operatório. Por se tratar de uma atuação preventiva nos atos de concentração e repressiva no que toca a condutas, muitas vezes as decisões do CAD, no momento em que são tomadas, têm grande repercussão, saem nos jornais, na televisão. Mas e o day after? O que acontece no mercado depois? A atuação do CAD atingiu o seu objetivo na área de repressão? As preocupações que o CAD externou relativamente aos atos de concentração surtiram efeitos? Sabemos que a dinâmica da economia é muito forte, e sobretudo no Brasil, onde as questões econômicas oscilam fortemente.
mas é preciso ter um olhar para ajudar o próprio CAD, né, a acompanhar as decisões quando toma e saber medir, né, que efeitos a decisão dele teve na economia. E tem feito algum tipo de projeto? Vocês pensam em criar algum tipo de projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, ou ainda não? Ainda não, a lei é relativamente nova, essa alteração que foi feita em 2011. O CAD tem praticado e dado conta do cumprimento dessas disposições da lei de 2011, a 12529. O CAD é composto por servidores públicos e conselheiros, superintendentes, não é um grupo muito grande, em face do volume do trabalho e da competência que lhe é atribuída. Então, nós estamos mais atualmente hoje acompanhando essa lei, né, fazendo com que ela seja cada vez melhor aplicada, colaborando com os trabalhos que o CAD vem desenvolvendo e também, sobretudo, procurando tornar acessível e transparente à sociedade, aos que trabalham com direito, com economia, né, a importância e a eficácia dessa lei de defesa da concorrência. Muito bem. E como que se desenvolve a atuação do CAD em setores regulados? Essa é uma grande questão, sempre foi tratada desde a Lei 8884 em 94 e também período em que surgiram grande parte das novas agências reguladoras no Brasil, que vieram, sobretudo, no bojo do processo de concessão e de privatização de setores que eram antes exercidos de forma direta pela administração pública. E o CAD tem que fazer uma interface com estes setores regulados. Importante dizer que na lei antitrust não existe imunidade antitrust. Chamada a lei de defesa da concorrência também é chamada da lei dos efeitos. E onde há efeitos, a lei vai procurar ser aplicada. Então, quanto aos setores regulados, é preciso haver um diálogo jurídico-econômico e uma compatibilização de legislações, das legislações regulatórias, das agências reguladoras e o CAD, para que, havendo alguma questão relativa à atividade preventiva do CAD ou atividade repressiva do CAD em setores regulados, os órgãos de Estado possam eficientemente dialogar e dar a solução mais eficaz em tempo econômico. São setores complexos, altamente relevantes. Estou falando de Anatel, ANEEL, ANP, Banco Central, só para dizer os mais visíveis, os mais importantes, e que o CAD, quando há questões relativamente a essa área, faz um intercâmbio de informações com as agências. Sabemos, e aí um ponto importante, que existe um projeto de lei complementar tramitando no Congresso Nacional para disciplinar e tentar dar uma harmonia a toda a legislação regulatória das agências reguladoras. É complexo, porque isto foi sendo construído ao longo do tempo no Brasil de uma forma assimétrica, cada agência tem a sua legislação, mas é preciso dar uma uniformidade, buscando segurança jurídica, eficiência, harmonizar isto e, sobretudo, no diálogo que deve haver com a autoridade de concorrência. E qual tem sido a atuação do CAD no cenário internacional? É muito importante isso também, porque nós vivemos, hoje em dia, como diz o professor Mauro Capelletti, dizia o grande professor Mauro Capelletti, numa sociedade capitalista de massa, pós-industrial, e eu acrescento, internetizada. E é uma sociedade que está ligada, econômica, tecnologicamente, a internet
é a verdadeira expressão do estreitamento do tempo e do espaço. Tudo se faz rápido, em qualquer lugar. O tempo presente adquire uma dimensão imensa. Então, é claro que é preciso ter uma dimensão internacional. E o CADE se relaciona com as autoridades de concorrência do mundo, que já se desenvolvem, todos os países estão desenvolvendo autoridade de concorrência, e nós temos também hoje a ICN, a International Competition Network, que é uma entidade que congrega as autoridades de concorrência do mundo. E isso ajuda as autoridades a mutuamente, né, se socorrerem em casos de infrações à ordem econômica, concorrencial, de dimensão internacional. Cartéis, atos de concentração internacionais, e aí há um intercâmbio saudável de informações, de práticas em que as autoridades umas ajudam as outras para o desempenho da sua atividade. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e também falar um pouco para os estudantes de direito, né? Sobre carreira, futuro, sucesso na carreira profissional. E o senhor é um advogado muito bem sucedido do direito da concorrência, com o seu escritório. Eu gostaria de lhe perguntar sobre, hoje, se o senhor fosse dar algum tipo de conselho para os estudantes de direito que estão aí em vias de escolher sua carreira e o futuro na carreira, qual é o conselho que você pode dar para os nossos ex-alunos, alunos, atuais alunos, né? Essa é uma boa pergunta e é a razão pela qual eu continuo já desde 84 lecionando na PUC. Entendo que essa é uma matéria de altíssima relevância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sobretudo, e que, portanto, os jovens precisam saber, ter conhecimento dessa matéria e, em querendo, procurem se dedicar ao trabalho nessa área, onde existem campos muito grandes no Brasil, quer na área pública, que precisa de quadros no CADE, nos ministérios, nas agências reguladoras estaduais, para desenvolver bem essa função, quer na área privada, nas empresas, nos escritórios de advocacia. Agora, é uma matéria muito bonita porque ela é modernamente interdisciplinar. Ela vai envolver conhecimentos do direito, da economia, tanto que tem conselheiros que são economistas, conselheiros que são da área do direito, e também dentro do direito ela é uma matéria de sobreposição. Ela vai trabalhar com conceitos de diversas outras matérias do direito: constitucional, direito econômico, comercial, administrativo, processo civil. Por isso que, inclusive, essa matéria lá na PUC é oferecida no 5º ano, porque já precisa que o aluno venha com algum conhecimento dentro da área do direito, onde, ao estudar o direito de defesa da concorrência, nós vamos ligar toda essa área do direito e mais a área da economia. Também tenho alunos que vêm da economia, que fazem economia na PUC e que assistem à aula de defesa da concorrência. Portanto, para o jovem e, sobretudo, aquele que está estudando direito ou economia, a defesa da concorrência é um campo fascinante que precisa de colaboradores trabalhando nessa área nos mais diversos aspectos que ela abrange: privado, empresarial e público. Excelente. Eu lhe agradeço muitíssimo a participação no programa Código de Honra, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e espero revê-lo em breve aqui no nosso programa. Se o senhor quiser fazer mais alguma consideração para os nossos telespectadores. Muito obrigado o convite, é uma honra participar aqui. Eu que já participei há algum tempo
deste programa do Código de Honra. É uma satisfação poder voltar aqui e falar do tema da defesa da concorrência e acho que esse programa cumpre uma função muito grande nessa dinâmica de modernidade, de comunicação, poder levar temas como esse a uma dimensão bastante grande para aqueles que já são formados, para os estudantes, em razão do que agradeço e cumprimento o Tribunal de Justiça, o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Código de Honra por essa iniciativa fantástica. Certamente vou pedir para os meus alunos assistirem a mais essa contribuição aqui nesse programa. Agradeço novamente e nós encerramos agora o programa Código de Honra de hoje.